E teremos, então, nesse momento, o assunto a ser tratado aqui na nossa última palestra de hoje, a importância do consignado para melhorar a rentabilidade das carteiras de investimento dos regimes próprios. Convidamos para mediar esta atividade, como moderadora, a Alessandra, do Instituto de Guarulhos. Seja muito bem-vinda, Alessandra, também representando aqui, nesse momento, a APPREM. Agradecemos. Muitíssimo, muito obrigado. E convidamos agora os nossos palestrantes, convidamos Denise Nassar e o José Wilson Silva Neto, os dois da MAG. E queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, e aqui, nesta ocasião, especialmente a MAG, pela presença da Denise e também do José Wilson. Senhoras e senhores, tenham uma ótima atividade, um ótimo encerramento hoje, e logo mais à noite, a grande confraternização, estaremos todos juntos lá com todos vocês. E, nesse momento, dando as boas-vindas a todos, a nossa mediadora, Alessandra, do Instituto de Guarulhos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar um reforço para o recadinho que o senhor Antônio deu aqui, para que vocês amanhã não se esqueçam de vir com o crachá, tá? Porque ele é necessário para identificar quem é quem está participando do evento ou não, até por uma questão de segurança da gente mesmo, tá? Então, venham amanhã, não esqueçam do crachá. As atividades se iniciam às 9 horas da noite, tá bom? Oh, 9 horas da manhã, desculpa. Eu já estou pensando em casa já. Bom, eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes, né? Muitas pessoas também já conhecem a Denise, né? O rostinho, como eu disse, é um rostinho conhecido, e o José Wilson. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo de cada um. A Denise tem formação em administração de empresas pela Universidade Cidade de São Paulo, com ênfase em orçamento e finanças, certificações Ambima, CEA, CPA 20, Ancor, AAI, experiência em 34 anos de atuação em bancos e assets, passando pelos bancos Boa Vista, BMC, Bradesco e Safra Asset, e nos últimos 6 anos como sócia na Eternum, que está em processo de fusão com a Magma, os últimos 13 anos dedicados somente aos segmentos de RPPS. Então, a Denise faz parte da rotina de muita gente aí nos institutos. E o José Wilson da Silva Neto, graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Previdência Complementar pela Faculdade Senac-DF, ex-coordenador-geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos da Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência e um dos atuários responsáveis pelas avaliações atuariais dos servidores federais de 2018 a 2022. Então, com a palavra, os nossos palestrantes. Obrigada. Oi, deu tudo certo. Bem, só agradecer a apresentação da Alessandra, belíssima apresentação, Alessandra, muito obrigado. Mas eu vou passar a palavra só para você agradecer também o público, por favor, primeiro as damas. Tá ligado? Oi. Boa tarde a todos. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Denise, eu sou da Magna, é uma empresa de agente autônomo, e estou aqui representando a MAG, tá? Estou sendo porta-voz aqui. Vou fazer tentar passar para vocês, tentar passar um pouquinho de posição mais otimista em relação ao mercado de crédito. Então, eu e o Wilson vamos fazer um bate-bola aqui, vamos tentar não ser cansativo, né? E a gente, depois, no finalzinho, a gente abre para perguntas, e fiquem super à vontade para... Vai ser bem um bate-papo aí, e tentar tirar as dúvidas de vocês e as incertezas que talvez vocês tenham, e a gente tentar resolver isso aí também. Combinado? Boa tarde a todos e boa palestra. Agora o mestre fala. Que isso. Quem dera fosse mestre. Bem, pessoal, falar aqui, não quero que ninguém fique dormindo, tá? Eu sei que já é a última palestra, está todo mundo esperando para ir comer, né? Lá nas 8 horas, quer tomar um banho ali na piscina quente, né? Se aliviar ali um pouquinho, aliviar a tensão desses dias difíceis. Balançar as canelinhas depois na festa. Os pés da gente tá pegando fogo, né, Dê? Mas falar um pouco para vocês, pessoal, aqui
né, da resolução 4693, acho que já estamos aí em 2023, né, 2 anos da nova resolução, por conta da emenda constitucional número 103 de 2019, tá? Então, a gente tem hoje todas as vertentes aqui para vocês investirem. Acredito que teve mais cedo uma palestra que falou sobre diversificação, correto? Então, eu acho que eu e a Dê aqui vamos abordar um pouco, né, falar sobre um segmento de investimento que é totalmente novo, tá? E falar também da importância de diversificar. Até porque, né, a partir da emenda 103, ele abriu o precedente de um novo segmento de alocação. Só que esse segmento de alocação, apesar de ser muito bom, como eu vou falar, eu só posso no máximo 10%. Então, eu tenho que pegar o restante do meu ativo garantidor, do meu dinheiro, né, e alocar em outros ativos. E, para isso, está aqui a Denise, para me dizer em qual local é melhor colocar. Tá? E aí, Denise, eu passo a palavra para você Vamos falar um pouquinho aí sobre a sua belezinha. A minha belezinha, né? O meu resuminho aqui. Isso aí depois quem quiser pode ter, tá? Porque isso aí é feito com muito carinho, muito final de semana estudando a resolução para dar isso para vocês. Tem uma outra pagininha e é bem legal. Isso aqui é tipo, eu acho que é o livro de cabeceira do RPPS, né? Para os investimentos. Então, o que a gente falou? Numa tela anterior aqui... volta uma aí, vai, Wilson, que eu não sou muito boa nisso, né? Numa tela anterior, o Wilson comentou aqui, né, a gente tem aí várias opções dentro da resolução. Então, a gente tem o segmento de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, estruturados, fundos imobiliários e empréstimo consignado. Aí, então, assim, empréstimo consignado e o restante, né? Então, estamos falando um pouquinho aí disso aí. Então, a gente tem essas opções e eu acho que vocês sempre me escutam falar em relação à diversificação. E a gente fala, o empréstimo consignado é mais uma ferramenta para diversificar e para rentabilizar os institutos, tá? Dentre essas opções, né, que o Wilson vai, que ele que é o cara para falar disso, né, e a gente tem algumas outras, e assim, o mercado, todos devem estar acompanhando, o mercado é um pouco ressabiado em relação a crédito. Alguns fundos DIs tiveram alguns probleminhas, que tiveram, por exemplo, os fundos que tinham um pouco de Americanas, um pouco de Light, tiveram algum problema, e não somente esses, como outros papéis. O mercado de crédito, né, ficou um pouco fragilizado em relação a isso, de dezembro para cá, final de dezembro, começo do ano para cá, por conta do evento Americanas, né? Então, eu digo isso, a gente, dentro do mesmo inciso, e, né, a gente tem várias opções para tentar diversificar e para proteger os recursos do RPPS. Então, eu penso assim, você diversificando, você protege. Eu sempre falo isso, diversificar é proteger o recurso de vocês. Então, é isso. Vamos lá. No evento, juro por Deus que eu vou tentar ser boa nisso, tá? Eu não sou, mas eu sou. Bom, mas tudo bem. Aí, bom, vamos lá. Então, para isso, a gente falando em diversificação, a gente tem o quê? A gente tem algumas opções dentro da Resolução 3922. Lembra que eu comentei que cada inciso a gente tem aquelas opções que às vezes a gente fica um pouco limitado. Hoje, a maioria dos RPPS está um pouco... Como a gente tem o CDI que praticamente está batendo meta, agora, né? Mas vai chegar um momento em que isso não vai acontecer. Tá? Vai chegar um momento em que a gente vai ter DI caindo, o mercado caindo, e aí isso acaba não rentabilizando tanto. Então, hoje, a gente está num momento confortável, como a gente tinha lá atrás, onde todo mundo deixava tudo no DI. Então... assim, no segmento a gente tem o segmento, né, o 71A, 71B e 71C, onde vocês podem destinar 100% dos recursos. Tá? E aí vocês têm isso. Dentro dessas opções, quando vocês pegam fundos de títulos públicos, tem muita gente hoje comprando título público, quando você pega o 71A lá, você faz assim, tem muita gente hoje comprando o quê? Antes tinham títulos públicos marcados a mercado, onde vocês tinham muita oscilação, né? Principalmente quando você tem 1, 2 papéis dentro da carteira, naturalmente,
isso acaba ficando mais volátil dentro da tua carteira, porque você tem 1, 2 papéis, e às vezes você compra com um vencimento um pouco maior, e quanto mais longo, mais volátil esse papel acaba refletindo na tua carteira. É muita volatilidade. Quando você tem um fundo para marcar mercado, eu sempre defendo a parte fundo, por quê? Quando você vai resolver colocar alguma coisa a mercado, você tem, no fundo de títulos públicos, por exemplo, que é o 71B, você tem um grupo de papéis que estão indexados, sei lá, você compra um fundo indexado a IMAB, você tem um grupo de papéis que compõem o índice, não é um único papel. Então, isso acaba refletindo de forma um pouco mais amena dentro da carteira do RPPS, certo? Então, é uma opção. Nos fundos de títulos públicos, você tem fundo indexado a IMAB, você tem fundo indexado a IMAB 5, você tem fundo indexado a IRFM1, a IRFM. Então, são várias opções. Então, se você for pegar dentro do IRFM1, por exemplo, quero menos volatilidade, vai no IRFM1. Quero um pouco mais de volatilidade, IMAB. Quero um pouco mais de volatilidade, ou IMAB, ou IDK2. Eu quero um pouco mais de volatilidade, quero ficar mais perto da minha meta, IMAB. Eu quero mais volatilidade, mas eu também quero tentar buscar, no longo prazo, uma rentabilidade um pouco maior. Vou no IMAB 5+. Então, dentro desse 71A, nos títulos públicos, vocês têm várias opções, várias opções. Aí você tem o quê? Você tem o 73A, que é a mesma coisa. As mesmas opções que vocês têm no fundo 71B, vocês têm no 73A, que são... Qual que é a diferença de um e do outro? Um deles você tem 100% títulos públicos, o outro você tem o quê? Você pode ter abaixo de 50% em créditos privados. E esses fundos, alguns deles até acabaram sofrendo um pouquinho, porque alguns desses papéis tinham Americanas, ou tinham Light, ou tinham crédito, porque, naturalmente, o gestor coloca um pouco de crédito privado para tentar rentabilizar um pouco melhor do que o CDI. E o mercado de crédito estava indo muito bem, né? E aí, só que aconteceu esse evento. Tivemos a fraude no balanço da Americana, tivemos o evento Light, né? E eu conversei muito antes de bater um papo com vocês, eu conversei muito com o gestor para tentar entender um pouco mais em relação a isso. E eu vou procurar falar isso um pouquinho mais no final, vou focar um pouquinho mais nisso, tá? Aí a gente tem também os fundos, a gente tem muita gente hoje comprando LFs ou CDBs marcando na curva, que isso também é uma coisa que é como os títulos públicos, muita gente também comprando, que é uma opção também, né? A gente tem também no 75A, a gente tem FDIC, que o mercado de FDIC é muito pequeno, não tem muita gente operando, mas que pode ser uma ferramenta também diferente, né? Tem algumas regras um pouco mais específicas. A gente tem também o fundo de crédito privado, que está sofrendo um pouquinho e que a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito disso no final. A gente tem fundos de debêntures... É isso? O que é? Deixa eu ver. Fundo de debêntures incentivadas, que também é legal, é muito legal. É crédito, também é um fundo de crédito de debêntures incentivadas, ou seja, são debêntures voltadas para a infraestrutura, né? Em ações, a gente também tem muita coisa diferente. A gente tem mercado de dividendos, que é um mercado um pouco mais conservador. É um mercado de renda variável, um mercado de ações, mas, se vocês pegarem o dividendos ele tem uma característica com menor... É como se fosse um IMAB 5 do renda fixa, vai. Mas ele é um pouco mais conservador. Por quê? As empresas que pagam bons dividendos são empresas mais maduras, são empresas mais que já investiram na atividade fim dela, já estão bem mais maduras, então, naturalmente, elas pagam bons dividendos. Então, são empresas que tendem a ser um pouco menos voláteis. Tá? A gente tem small caps, que são bem mais voláteis, né? A gente tem Ibovespa ativo. Então, tem várias opções que eu acho que vocês teriam que aproveitar também isso. Fundo de valor, né, FIA Valor, o Fundo Ações Livres, que isso também é legal, isso varia de gestor para gestor. Eu sempre falo, nos fundos de valor, tentem
diversificar gestores também, porque cada gestor tem uma cabeça, cada gestor tem um ativo de preferência, um segmento de preferência, então isso é importante para que vocês diversifiquem. Senão, né, por exemplo, naturalmente um gestor que tem, você pega o gestor, vamos pegar o gestor da MAG, o gestor do BNP, gestor da Vinci, né, gestor de cada uma das casas, sei lá. Cada um deles tem uma cabeça, cada um deles tem uma visão. Entendeu? Então, é importante que cada um, o Itaú, o Bradesco, cada um deles tem uma visão. Então, cada fundo vai ter um comportamento diferenciado. Então, isso é legal, é importante para vocês. Aí, a gente falando nos fundos de investimento no exterior, aí a gente tem o artigo 9º, né, que também a gente tem várias opções. Esses fundos também têm diversificação. Porque, por exemplo, você pega o 9.1, não tem praticamente ninguém que faz. Mas o 9.2 e 9.3, né, que são os fundos com nome investimento no exterior, a gente tem uma enormidade de tipos de fundos. A gente tem esses fundos que são com hedge cambial, fundo sem hedge cambial. A gente tem fundo que é voltado para crescimento, fundos que são ações globais normais, entendeu? Então, a gente tem várias opções que dariam para a gente fazer. E, além daquela grande grande diferença do fundo com hedge e fundo sem hedge. Tá? Nos multimercados, a gente tem muita coisa. Multimercado é uma coisa que as pessoas não usam tanto também. E a própria resolução acaba deixando um pouco mais limitada, né? Mas, multimercado, a gente tem os fundos de juros e moeda, a gente tem fundos de capital protegido, que tem várias modalidades, várias casas boas vendendo. A gente tem fundos indexados à S&P, que é Bolsa Americana. Então, a gente tem várias opções, né? E o FIP também, enormidade, tem FIP de infraestrutura, não temos muitas casas, mas temos boas casas vendendo FIP hoje. Tá? E os FIPs, eu acho que nós temos algumas modalidades que são importantes e tentem também diversificar um pouco, que é importante. A gente tem FIPs de infraestrutura, FIPs de multi-empresas, né, que não são focadas em nenhum tipo de empresas, mas que têm várias opções de vertentes, né, no caso. Ai, me fugiu a palavra, mas tudo bem. Entender, diversificação. Tipo, uma de medicina, outra de comida, outra de... Sabe? Então, cada um tem fundos que têm bastante opção, né? Bastante diversificação dentro de um fundo só. E aí, fundo imobiliário, que não tem muita coisa, né, que a gente está vendo no artigo 9º. E a gente tem o quê? O artigo 12, que é o empréstimo consignado, que eu dou a palavra ao meu amigo. Depois dessa aula da D, eu fico até envergonhado, tá? Não tem condição isso, não. Você falou tudo. Sobrou o quê para eu falar aqui para vocês? Empréstimo consignado, né, pessoal? Mas, complementando aqui a palavra da D, mostrar para vocês hoje, né, com dados públicos, certo? De como é que estão os investimentos dos RPPS hoje, né, em seus segmentos de aplicação. Tá? Hoje nós temos aí mais de 140 bi somente em renda fixa. Né? Pessoal, o que a gente acabou de falar aqui? Né? Diversificação. Então, acredito que esse montante enorme em renda fixa vai trazer ali pequenas rentabilidades para vocês, por vezes. Né? Wilson, mas é certo. Né? É baixa volatilidade. Tal, mas você não atinge a meta atuarial. Né? E não só de meta atuarial a gente vive, né? Mas, enfim, a gente tem que ultrapassá-la, a gente tem que ultrapassar a inflação, pelo menos. Né? Porque aí eu investi e perder dinheiro por conta da inflação, é mesmo que não está nem investindo. Tá? Então, hoje, né, existe esse panoramazinho para vocês. E lá embaixo eu fiz questão de grifar. Devemos sempre observar as novas modalidades, né, que vão surgindo para o mercado. Certo? Por que, Wilson? Porque isso é oportunidade de diversificação, pessoal. Quanto mais, nas faculdades de economia que a gente recebia as aulas, né, a palavra do professor de economia é diversificação. Diversificação. Né, se eu deixo um ativo meu em um só local, eu corro o risco de, se ele afundar, eu ir na maré. Né? Diversificando, não, eu diminuo minhas perdas.
Tá? Então, o objetivo para o RPPS, né, é diversificar. Até porque a gente está cuidando do nosso dinheiro do servidor público, né, dos nossos amigos que trabalham do lado da gente. Tá? Então, minimizar perdas, né, para tentar aumentar os ganhos, né, alavancar os ganhos. Certo? Essa é a estratégia de diversificação. Tá? E daí aqui, né, eu quero que vocês vejam, eu sei que não dá para ver aqui na apresentação, mas peçam essa lá para o Daniel, pode pedir para a Alessandra também, parem ela aqui, ó, eu quero a apresentação do Wilson e da Denise. Tá? Ainda mais porque a Denise mostrou aquela tabelinha, todo mundo vai querer. Certo? Então, para vocês verem hoje a estrutura, né, que são dados públicos aqui que estão hoje de investimento, né, de alocação, dentro dos ativos que a gente tem no mercado somente para a RPPS. Isso são dados públicos, tá, pessoal? Dados públicos. Certo? E hoje, né, naquela Bíblia sagrada que a gente tem dos RPPS, que é para estar como um livro de cabeceira de todo mundo, né, com mais de 100 artigos, aquela portaria 1467, né, tem lá no artigo 87, a aplicação dos recursos com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender a princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações. Tá? Tudo isso tem que ser atendido, certo? Quando a gente está procurando investimentos, quando a gente está procurando alocações. Tá? Então, obrigatoriamente, está dito isso em uma portaria, pessoal. Não só na portaria, é o primeiro artigo da resolução, não é isso aqui? Primeiro artigo da resolução. Tá? Eu fiz só questão de colocar aqui como portaria, para justamente vocês verem que ele não fala somente em um canto, ele fala na resolução, ele fala na portaria, e quiçá ele vai falar até no anexo. Tá? Acho que o pessoal gosta de um vício de normativo, de dispositivos aí, né? Só para tentar ver se prega na cabeça da gente. Tá? E daqui eu trouxe para vocês me dizerem qual desses RPPS está mais bem enquadrado. É o que tem mais dinheiro, 208 milhões, ou que está 717 milhões? Quem está melhor? Alguém gostaria de chutar aí? É o verde, é o azul? Alguém gostaria de chutar? D, gostaria de chutar, D? Alessandra, gostaria de chutar? Quem está melhor aí? Ó, um tem 152 milhões em renda fixa, o outro tem 262 milhões em renda fixa. Tá? Quem está melhor? O verdinho está concentrado em 2 produtos. A Alessandra deu o jogo dela aqui. Ela vai no verdinho, Alessandra? Vai no azul? Vai no azul. Você vai qual? Vai no azul também? Vai no azul. Tá? Parece, né, que as nossas amigas estão estudando muito bem a portaria. Tá? Achei que o pessoal disse, não, é o verde, tem mais dinheiro. É o verde, é o baú da casa própria. Né? É isso tudo, não. Ele aqui, apesar de ter investimentos que eu considero não líquidos, tá? De difícil liquidez, por vezes, né, que são imóveis. Tá? Na minha época de secretaria, quando o cara chegava lá com a pastinha debaixo do braço, né, de uma auditoria, o cara queria colocar um terreno dentro do RPPS, chegou e me contorcia todinho. Ah, meu Deus, eu não acredito, o cara está vindo com um cemitério aqui para colocar dentro do RPPS. Pelo amor de Deus. O outro queria botar o banco da praça, que nem antigamente, né, que a gente fazia. Inauguração do banco da praça. Né? Gente, isso daqui, né, é muito complicado para a gente estar colocando dentro das nossas obrigações. Vocês vejam. O que tem dizendo aqui? Né? Solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza das suas obrigações. Um imóvel, né? Ele vai se adequar à natureza da minha obrigação se eu preciso pagar ali 30 milhões daqui a 2 anos? É fácil eu pegar aqui alguém, um investidor, e dizer, bom, está aqui o meu imóvel que vale 30 milhões, compra ele agora. Quanto tempo eu vou levar para vender esse imóvel? Né? Ele tem que se adequar à natureza das minhas obrigações. E mesmo assim,
né? Não estando preparado para que as pessoas escolhessem o RPPS azul, tá? Eu achei que todo mundo ia no verde, pelo menos aqui, ninguém me respondeu aqui, pessoal, vamos acordar, pessoal, vamos acordar, tá? Achando que todo mundo ia escolher o verde, mostrei aqui de como é que está hoje a rentabilidade, tá? Deste RPPS, certo? Em 2021, ele me teve uma rentabilidade de 5,19. Como a Alessandra falou, o que ele está concentrado aqui? 262 milhões em renda fixa. Só 46 milhões em renda variável, um pouquinho de investimento no exterior, um pingado ali de estruturado, né? Enfim. Rentabilidade em 2021, pós-pandemia, sabemos que é difícil, tá? Mas somente 5,19, certo? Ultrapassando ali o DI em algumas vezes, né? Em outras perdendo para todo mundo. Não atingiu o Ibovespa lá, que foi menos 29% em um mês, né? Mas pelo menos teve uma pequena queda ali, mas não foi a queda do Ibovespa, graças a Deus. Aí nessas horas é bom, né, Wilson? Está em renda fixa só, né? Essas horas é ótimo. Mas, lembre-se, o que a gente estava falando aqui, até mais cedo eu estava falando com um rapaz aqui. Ações é muito dinâmico, tem que ser de uma hora para outra, né? A bolsa que, acho que semana passada, não foi, Dê? Bateu menos de 100 mil pontos. Gente, é a hora. Ah, semana passada já subiu, então foi ser retrasada, né? Eu estou parado no tempo, pessoal. Acontece essas coisas quando a gente tem um feriadão, tá? Semana retrasada bateu menos de 100 mil pontos. Está aí a hora de entrar. Tem que ser dinâmico. Eu não posso, assim que bateu 98 mil pontos, olha aí, comitê de investimento, uma oportunidade, ó. Aí o comitê de investimento vou analisar, vou para o conselho, vou aprovar. Quando o conselho aprovou, bota 5% aí do nosso PL, pronto, já está em 106 mil pontos, vocês já perderam a subida e daqui a pouco baixa de novo, porque o pessoal está brincando de falar aí na mídia, né? E aí fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Tem que ser dinâmico. Quando a gente fala de renda variável, é dinâmico. Eu tenho que estar assim, ó, esperto. Eu tenho que ter na minha política de investimentos lá um gatilho para dizer, quando eu tiver este valor aqui, eu já posso entrar, já posso alocar esses valores sem eu precisar conversar com todo mundo, né? Para ficar nesse ciclo de conversa, tal, não sei o quê. Aí depois perde a oportunidade, aí coloca, quando já perdeu a oportunidade, aí vai, cai de novo, aí fica reclamando, chega lá para a Denise, Denise, tu me vendeu um negócio desse, a culpa é tua. Não, foi falta de dinâmica. Você tem que entrar na hora certa, tá? E mudando aqui o assunto um pouco, de ações para agora consignadas, todo mundo levantando a bandeira, consignado, né? Vocês acham, tá? Que essa rentabilidade de 2022, aqui, tá? Ela ficaria melhor se eu tivesse um empréstimo consignado? Quem acha sim, levanta a mão, quem acha com certeza também. Ixi, tem uma galera de dúvida, né? A galera não levantou o braço, não. Tá? Bem, fazendo o exemplo aqui, tá? Fazendo o exemplo, tirando ali por 2022, a resolução é de quanto? 2021. Se eu já tivesse conversado com a minha política de investimentos, quando surgiu lá em 2019, olha onde a gente está, pessoal, 2023, a norma é 2021, né? Eu estou falando da rentabilidade de 2022, certo? Se eu não tendo consignado na minha carteira, que essa aqui é real, tá? Essa aqui é uma rentabilidade real, de um RPPS. Não me lembro se é de São Paulo, tá? Me desculpem por isso. Tá? Então, colocando ali os 5%. 5%. Olha a diferença da minha rentabilidade. Quase 1%. Certo? Por vezes aqui, se você olhar, em meses, eu saí de uma rentabilidade negativa para positiva. Tá? Então, Wilson, que ativo é esse que vai me render mais de 10% e não é nada a ver com o tesouro? E é de muito baixo risco. Né? O risco que a gente tem é o cara bater na nossa porta e dizer, ei, rapaz,
Tô devendo aqui, cadê meu dinheiro? Né? Que isso tudo pode ser resolvido com processos, tá? É só conversar com o cara e dizer, rapaz, curta seu dinheiro, rapaz, vá construir sua casa, né? Vá pagar suas dívidas, certo? Bem, que ativo é esse? Artigo 12 da resolução, tá? Cargos, ixi, eu pulei, ó. Ih, pessoal, me desculpem, tá? Mas é o consignado, certo? É o consignado. E lá no artigo 12, ele fala o seguinte, certo? Se eu estou fazendo aqui um consignado, eu vou cobrar uma taxa de juros. Se eu vou fazer um empréstimo, taxa de juros. E essa taxa de juros, tá? É bem definida na resolução o seguinte, tá? A minha taxa de juros ela tem que cobrir custo administrativo, certo? Custo do risco de eu estar emprestando dinheiro. Quais são os riscos envolvidos? Morte, invalidez, inadimplência, que existe, tá? Existe inadimplência, tá? E a última, rotatividade. É o cara pegar, sou aqui do município, surgiu um concurso aqui para professor do estado, paga mais, vou para lá. Faço o concurso, passo, o cara deixa lá a dívida no RPPS. Ah, Wilson, eu tenho aqui um problema no meu RPPS, eu vou ficar com essa dívida e nunca mais conseguir cobrar? Não. Você vai pegar o seu prestador de serviço, está aqui no curso administrativo, vai lá e cobra o cara, coloca o nome dele no SPC, Serasa, vá atrás de sanar a dívida, certo? E daí você tem um fundo garantidor, que é cobrado pela resolução, para cobrir esse risco, tá? Ou seja, toda a taxa que você empresta, certo? Tem que cobrir todo esse processo. Aí eu disse, isso nem vai ficar muito caro, não? Rapaz, se os bancos que são os bancos emprestam uma taxa de quase 2%, vai estar 1,97 hoje de INSS praticamente, né? Mas eles emprestam. E vocês acham aqui que banco vai entrar num negócio que não dá dinheiro? Claro que não. Né? A D trabalhou no banco aí muito tempo, não foi, D? O banco entrava em um negócio que não dava dinheiro, D? Nem que a vaca tossisse. Né? Mas, devido a essa resolução que saiu lá em 2021, certo? Veio a portaria 467, né, revisando ali as questões das diretrizes para alocação de investimentos dos RPPS, e explanou o seguinte, olha, a aplicação dos recursos da concessão de empréstimo, certo? A servidor, aposentado, pensionista, ela tem que observar as normas que estão no caput, que é observar limite e condição, né, previsto na resolução CMN, seja 5% ou 10%, dependendo lá do progestão do rapaz, certo? E fala o seguinte, olha, observando as notas que tratam a política de investimentos, lembrando aqui de novo, política de investimentos, né? Por que tudo isso? Dá segurança ao nosso trabalho como RPPS, segurança, né? Para não chegar ao Tribunal de Contas e dizer, bater lá na minha porta, ou está fazendo errado, vai ser multado, vou reprovar a conta do prefeito. Tudo culpa sua, você não fez, você não demonstrou na política. Então, política de segurança, tá? Deverá estabelecer critérios para a carteira de empréstimos. Critérios. O que é o critério? Regulamento do empréstimo, tá? Nosso primo rico. E não é falando aqui daquele canal do rapaz que tem no Instagram e no YouTube, tá? Não é desse rapaz. Nosso primo rico aqui dos RPPS se chama Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Certo? Então, as entidades fechadas de previdência complementar já possuem, né, essa experiência. Passa por comitê de investimentos, passa por conselho, no fim, tem um regulamento bem bonitinho do empréstimo que eu vou fazer para os meus segurados. Ou seja, pessoal, tudo isso vai ser bem definido, tá? Tudo bem definido, certo? Então, com segurança, né, você vai lá, passa no comitê de investimento, faz as análises que tem que realizar, alocação que pode fazer, tenho que tirar de onde, ou se eu consigo dinheiro novo, né? Dinheiro novo falando de um RPPS que está bem capitalizado, que vai capitalizar, certo? Não tem um dinheiro novo.
tá? Passa pelo conselho, o conselho aprova, né? Eu tenho o regulamento assinado por todo mundo. Felicidade. Já vou começar a emprestar para todo mundo. Mais ou menos, tá? Por quê? O que eu tenho, né, de obedecer que manda a norma, tá? Todos os empréstimos que eu vou fazer, e que isso esteja bem definido no regulamento, ele tem que estar de acordo com as minhas obrigações, tá? Resolução, artigo 1, portaria, artigo 87, tudo bem casado com as minhas obrigações, né? Eu não posso chegar aqui, igual o INSS, e vou emprestar para um servidor um consignado de 120 meses, sendo que eu tenho daqui a 5 anos, eu tenho que realizar pagamentos que serão muito altos, certo? Descasando totalmente meu fluxo. Eu vou ter um dinheiro lá que está no bolso do rapaz, ou financiando a casa do rapaz lá que construiu, né, do meu amigo servidor lá que pegou um empréstimo. Falta 5 anos para ele pagar e eu estou precisando pagar o salário dos aposentados aqui e não vou ter. Vocês estão entendendo a problemática? Eu não posso chegar no meu regulamento e falar, coloca aí 150 mês. Né? O cara vai tirar um consignado, tira logo um carro. Financia uma casa. O consignado dele vai ser a casa. Né? Enfim, eu não posso descasar os empréstimos que eu vou conceder das minhas obrigações. Certo? Está bem definido. Tá? Bem definido. Certo? E ainda sobre isso, né, a norma me falou o quê? Olha, lá no anexo da portaria, que já é quase bem pequenininha, né, a portaria, né, ainda tem 8 anexos, mais de 8 anexos, tá? Ela fala o seguinte, no artigo 10, olha, você que vai trabalhar com consignado, dependendo das finanças do seu ente federado, tá? Eu posso emprestar para aposentado, pensionista e servidor. Wilson, se eu não for índice Capag-A, que diabo de índice é esse? Índice Capag é a necessidade ali, é um índice da Secretaria de Tesouro Nacional que define a saúde financeira do seu ente municipal, estadual, tá? Mostra ali a saúde financeira. Quanto menor o índice, pior a situação financeira, tá? Tomando, por exemplo, aqui, 2 grandes estados da nossa federação, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tá? Não tem problema nenhum mencionar esses 2, porque o que eles fizeram foi uma coisa absurda. Passaram 3 meses sem realizar pagamentos para aposentados e pensionistas. 3 meses. 3 meses sem salário, eu já tinha ficado careca, alguma coisa do tipo, tinha feito alguma coisa da minha vida, não sei, tinha batido em alguém, ou tinha me matado, sei lá. Enfim, tá? Gosto nem de escutar isso aí, ficar sem salário. Né? Acho que ninguém aqui, tá? Então, eles são índice Capag-C, tá? C de casa. Certo? Ou seja, eles não têm capacidade de pagamento das suas dívidas. Certo? A saúde financeira deles está comprometida. Tá? Daí foi criado esse índice pela Secretaria de Tesouro Nacional. E aí ele fala o seguinte, olha, se você tem índice Capag-A, né, você consegue realizar seus pagamentos direitinho, em dia, bonitinho. Então você pode fazer ali empréstimo consignado para servidor, aposentado e pensionista. Se o meu índice é B, aí infelizmente você vai ter que sentar com o seu secretário de Fazenda Municipal ou secretário de Fazenda Estadual e dizer, vamos melhorar aí. O que a gente pode fazer? Né? Vamos melhorar esse índice para a gente estar emprestando aí para servidor, porque só vai poder emprestar para aposentados e pensionistas. E quando a gente fala, gente, empréstimo para aposentado e pensionista, aí começa a ficar mais caro. Porque, pergunta fácil. Me responda, pergunta bem fácil. Você não é atuário, mas você vai saber. Qual é o risco maior? Tá? Eu, no auge da minha juventude, morrer, ou o rapaz ali que está já aposentado? Eu mesmo, eu assim. Não vou falar você é nova. Tá?
quem corre maior risco de morrer? Eu ou o rapaz aposentado? O rapaz aposentado. Rapaz aposentado. Ou seja, se ele tem um risco maior... E ele foi fofo, ele falou rapaz aposentado. Rapaz aposentado. É porque antigamente não pode, sei lá. Enfim, tá? Esse risco, tá, pessoal, é muito maior atuarialmente falando. Né? E aí entram as seguradoras, entram os próprios atuários calculando o colchão de risco, tá? E mostram, ó, para você custear esse pessoal aqui vai ser bem mais caro. Ou seja, a minha taxa de juro não vai ficar competitiva com a do mercado. Certo? Então, dificulta um pouco mais. Tá? Bem, essa é uma parte. E a segunda parte, Wilson, que você trouxe aqui do artigo 11, o que seria? Certo? Seria, não haverá possibilidade de portabilidade. Ah, Wilson, eu não posso nem trazer para dentro? Não. Isso está dito aqui, ó, pelos tomadores dos saldos devedores de empréstimo contratados junto ao RPPS. Ou seja, ele não pode sair do RPPS, mas entrar ele pode. Eu posso chegar lá, o banco está cobrando 2,1 de um amigo meu e dizer, ô, chega aí, faz um consignado aqui com a gente, que é 1,7, 1,6. Faz com nós. Você está ajudando o seu fundo de previdência. Ia ficar meio complicado, né? Ajudando o seu fundo, né? Ajudando o seu instituto de previdência, tá? E diminuindo ali a sua dívida. Poxa, que eu ia pagar 2,10 de juro aí o banco, que quase não tem dinheiro o banco, né? Mas agora eu vou ajudar meu instituto de previdência a rentabilizar ali seus investimentos, certo? E ali, certo? Você vai poder portar, eu posso comprar a dívida, certo? Agora, se ele está lá dentro, aí, amigão, sinto muito, você vai ter que ficar, tá? E ficando, você não sai mais. Certo? A não ser que você pague a dívida toda. Pagou a dívida toda, eu consigo sair. Tá? E ainda no anexo, ele fala o seguinte, no artigo 13, que foi o que eu falei para vocês. Que o custo do empréstimo, a taxa de juro que vai ser fornecida, ela tem que suportar custo administrativo, rentabilidade e o custo do risco. Certo? E na portaria ele fala, olha, para você suportar o risco envolvido de emprestar dinheiro para o seu segurado, né, você tem a opção de construir fundo garantidor ou de oscilação de risco, tá? Ou então contratar seguros regulamentados, né, pela SUSEP, CNSP, enfim, seguro regulamentado, vulgo seguro prestamista, tá? Ou contrata seguro ou faz o fundo garantidor, das duas umas. Certo? Então ele faz o seguinte, Ou seja, olha... né, se o rapaz morrer... Se o rapaz morrer... Vocês estão garantidos, é isso. Estão né? garantidos. Eu, RPPS, não vou perder dinheiro. Tá? Não vou perder dinheiro. Certo? Então a secretaria, quando fez essa norma, pensou neste detalhe. Olha, eu tenho que minimizar o meu risco praticamente a zero. Então, seguro. Seguro prestamista vai suportar o que para você? Morte ou invalidez. Fundo garantidor vai suportar qual risco para você? Inadimplência. Ah, Wilson, eu estou com uma dúvida tão grande. Quando é que tem inadimplência em consignado? Alguém sabe me dizer quando é que tem? Levanta a mão assim. Inadimplência em consignado. Inadimplência em consignado. Pode não, Deus, você já respondeu um. Certo? Mas eu vou dizer aqui para você. Seguinte. Eu e a Adê somos casados, tá? E daí acontece que um certo dia, 4 horas da manhã, que nem o Gustavo Lima, eu acordo a Adê e disse, eu quero me separar. Tá? A Adê fica puta porque acordou cedo, né? Aí ela diz, filha de uma mãe, vou colocar esse filho de uma égua na justiça. Coloca eu na justiça, ganhando lá meu salário de servidor público, tá? 8 mil, fiz um empréstimo consignado para construir uma casa para a gente, que agora eu queria dar para outra pessoa, né? Mas eu ia ficar chateado. Mas, enfim, fiz um empréstimo consignado para construir a casa, né? Consumiu 30% lá da minha margem. Aí o que foi que a AD fez? Eu vou destruir com a vida dele. Ele me acordou 4 horas da manhã. Separar, a gente podia até separar, mas 4 horas da manhã é foda.
Ó, vou acabar com o dinheiro dele. Vai acabar com ele. O que ela faz? Vai lá na justiça e pede uma pensão alimentícia de R$2.000. Aí o juiz vai, pague. Né? Então, perdi R$2.000 do meu salário. Minha margem, que era 30% de R$8.000, agora é 30% de 6. Ou seja, perdi a minha margem consignável, vou ficar inadimplente, porque primeiro há o desconto em folha, previdência, descontos legais, que seriam pensão alimentícia, depois margem consignável, que é debitado em folha. Tá? E daí, quando ele não vai conseguir debitar tudo, surge a minha inadimplência. Opa, apareceu, hein? Aí eu vou precisar do meu terceirizado ou da minha equipe, né, que eu coloco dentro do RPPS, vocês têm essa opção também, tá? E ó, vá lá cobrar do fulano de tal, vamos pagar, pai. Aqui, ó, boletinho de pagamento para você, tá realizando seus pagamentos até voltar com seu salário normal, certo? Se ele não pagar, inadimplência. Inadimplência, SPC, Serasa, até ele resolver pagar suas dívidas, tá? Então, hoje o fundo garantidor, né, deveria estar lá para cobrir esse tipo de acontecimento. Inadimplência. Rotatividade, como eu já falei. Né? O cara vai, faz o concurso, tal, sai do município e vai mostrar lá, ó, para você sair aqui, você pedir exoneração, você tem que pagar as suas dívidas. Né? Mas eu não tenho. E aí, o que a gente faz? Ah, vai ter que pagar, não pode pagar, não tem juiz que dê essa condição. Ele tem que sair e vai ter que fazer o boletim mensal para ele. Né? Enfim, existe essa opção e o fundo garantidor vai suportar todos esses riscos. Certo? Outro ponto, independentemente da contratação da pessoa jurídica para a prestação de serviços relacionados a empréstimos, o dinheiro não vai sair da mão do RPPS. Certo? Ou seja, eu não posso pegar aqui, vou investir 5 milhões em empréstimo consignado. Pega a ID, resolve essa bucha para mim e deixe tudo isso para lá, eu não quero saber de nada, nem escutar. Só me dê a rentabilidade mensal. E isso não pode acontecer. Tá? A D vai ter que participar do processo juntamente com o gestor do RPPS, que sou eu. Tenho que autorizar, tenho que estar verificando, né, fazendo a gestão dos meus contratos. Ou seja, isso é obrigatoriedade do RPPS. Ah, Wilson, mas isso vai me dar um trabalho tão grande, eu já tenho tanta coisa na minha vida. Sou sozinho aqui, ó, no RPPS. Né? Amigão, hoje a gente tem tecnologia. Tecnologia, você só vai entrar lá, fazer um tique aqui, ó. Ah, tá tudo certo aqui com o rapaz. Mostrar a fotinha lá do cara, né, bonitão assim, de selfie, que a gente faz. Aí dá tudo certo, autoriza, manda embora. Você só vai ficar gerenciando, olhando se o contrato está perto de vencer ou não. O restante fica com o seu prestador de serviço. Isso não é um problema, né, que você vai dizer, ah, meu Deus, eu não vou poder emprestar, porque eu não tenho pessoal. Né? Você vai entrar uma vez por dia, quiçá, vai receber uma mensagenzinha, olha, está aqui, você tem um empréstimo para autorizar lá, que apareceu para você. Só isso, você não vai ficar precisando acessar todo santo dia. Você vai receber alertas, né, quanto você vai receber. Tá? E os valores arrecadados dos fundos garantidores, que é outro ponto, né, eles podem ficar parados lá, Wilson? Não seria o ideal. Tá? Ele ficar parado a um fundo garantidor. Mas o ideal seria o quê? Você colocar ele no ativo líquido. Né? Como a D falou, o CDI, né? CDI de liquidez diária. Tá? Você tira lá, é um D0. Assim que eu peço o resgate, ele já vem. Para justamente quando ocorrer um sinistro, tá? E não fiquem abismados. Sinistro na parte de seguros é aconteceu o evento inesperado. Tá? Então, quando ocorrer o sinistro, certo? Vocês já terem o valor para estar colocando dentro do seu fundo de previdência novamente. Tá? Outro ponto, que foi que eu falei lá no início, no artigo lá da portaria. As características, né, devem estar de acordo com as suas obrigações. De novo, eles repetem novamente. Lembra que eu falei? O pessoal gosta de repetir alguns dispositivos. Mas não, pessoal, isso é para você colocar na sua cabeça que a concessão de empréstimo, ela tem que estar de acordo com todo o cálculo atuarial e de despesas que você tem. Tá? Outro ponto, certo? Opa, ia passando. Deverá ser adequado um prazo máximo dos empréstimos ao perfil de obrigações de carteira, novamente. Certo?
Aqui atrás ele fala do perfil, né? Que o perfil ele tem que estar ali aderente às características da população. No próximo ele fala novamente, tá? A lei do casamento entre o ativo e o passivo. Certo? Para a gente não demorar mais, não ter mais demoras, tá? Eu trouxe aqui para vocês os dados do negócio. Certo? Uma pequena pesquisa que a gente fez lá na nossa empresa. De, ó, como é que está o mercado de empréstimo ao segurado? Tá? Olha, bancos estavam emprestando em média, até a data da pesquisa, um valor de 2,47. Isso consignado, tá? É consignado. Os bancos estavam emprestando a 2,47. Cooperativas de crédito a 2,08. Tá? Entidades abertas, 2,83. Entidade aberta de previdência complementar. Primo rico, e não é o cara do YouTube, 2,71. Certo? Dando ali um total geral, pessoal, de 2,34. Isso anualmente, tá? Ali, dá mais do que 25%. Certo? Eu quero que alguém levante a mão aqui, se souber. Algum ativo financeiro hoje, fundo, letra de tesouro, o que seja, que me dê pelo menos 25% de rentabilidade ao ano. Era isso que eu esperava. Silêncio. Tá? Mesmo com a expectativa de inflação, gente, tá? Eu ainda tenho aqui pelo menos 20% quase. Ou seja, de 7,15% de inflação. Certo? E isso, ó, a gente tossindo ali, acaba só em falar em inflação grande, aí o pessoal... Ei, Maria, né? Enfim, hoje, né, esta rentabilidade, né, no mercado financeiro, a não ser que você seja o cabeção da economia, né, que você consiga operar na bolsa com opções e não sei o que mais, né, faça previsões com a mãe de Ná para saber que a Americanas ia descer aquilo ali, né, e você se livrar disso tudo para ter uma rentabilidade de 25% ao ano, acho que só assim você consegue, né, não tem mais nenhum outro ativo praticamente com zero risco, tá? Praticamente zero risco, porque tudo tem risco na vida, até letra do Tesouro Nacional tem risco. Tá? Isso foi o que a gente aprendeu na economia. Nada é zero risco. Até poupança tem seu risco. Tá? Tudo tem risco. Certo? Então, nada na vida, tá? Nenhum ativo ele vai dar essa rentabilidade que as operações com empréstimo consignado pode lhe dar. Certo? Ah, Wilson, e existe algum outro ativo que opere com crédito? Que aí vai entrar a mestre, né, dos outros ativos. Né? Eu sou mestre dos consignados, agora você é a mestre dos outros ativos. Né? A mestre dos outros ativos, né, que vai falar dos outros créditos, tá? Que a gente tem disponível no mercado. Só passar. Essa daqui? Ali foi uma taxa de 16% líquida, retirando a parte de administração. Tá? Tirei o custo administrativo e o custo de risco, coloquei 15% de rentabilidade. Oi? A taxa mensal foi de 1,7. 1,7. Que deu 15% ao ano, mais ou menos, retirando o custo administrativo, tá? Que aí com 1,7 dá mais do que os 15%, 16% ao ano. Tá bom? Tem mais alguma pergunta ainda de consignado, gente? Opa, tem um aqui, ó. Quer fazer no microfone? Melhor. Oi. Eu vou pedir para quem for fazer pergunta para se levantar e fazer a pergunta no microfone, tá bom? Tá vindo aqui já. Som. Meu nome é Eliezer, sou do RPPS de Barueri. As taxas, quando o Instituto vai fazer a oferta, então,
do crédito, né, disponibilizar o crédito, as taxas elas devem ser ofertadas em termos reais ou nominais, né? Porque a gente precisa garantir a meta autorial, né? E aí eu tenho um risco aí de ter um surto inflacionário e, sei lá, a taxa que eu ofertei ficou aquém da meta. Então, é possível fazer a oferta da TARMA, das taxas em termos reais ou somente nominal? Obrigado. Ótimo, ótima pergunta. Tá? Não falei aqui, mas é o seguinte, hoje você tem duas opções, certo? Hoje você tem taxa de juros variáveis ou taxa de juros fixas. Tá? Deu tempo esgotado aqui, ó. Tenho mais tempo, né? Mas eu tenho taxa de juros variáveis ou fixas hoje, para estar realizando meus empréstimos consignados. As entidades fechadas de previdência, algumas operam em taxas fixas, que aí, como eu falei, 1,7% ao ano, certo? Que aí é mais fácil a venda, né, dessa taxa, porque são parcelas fixas, geralmente, né? Coloca lá, fica mais fácil para o cara prever e colocar na sua margem consignável, certo? E o processo até de gestão sobre isso é mais tranquilo, tá? E tem as variáveis, que é justamente você colocar uma taxa real, ó, eu quero ganhar 6%, mas, não é mais com S, é mais com I, certo? Um índice inflacionário. Ou seja, eu coloco lá, eu quero ganhar 6% mais um índice inflacionário. Eu já mitigo o risco da inflação, tá? Então, eu tenho lá esse índice inflacionário, eu faço os empréstimos disso, só que, ao mesmo tempo, eu dificulto um pouquinho mais meu processo. Porque aí eu tenho o seguinte, me faz um estouro de inflação, acontece um negócio desse, tá? E aí a parcela fica maior e dá problema na minha margem consignável, tá? Então, ele é um pouco menos previsível, pouco menos, tá? Previsível, mas você mitiga um risco. Mas você tem essas duas opções. Ofertar uma taxa real mais um índice inflacionário, ou ofertar uma taxa, né, nominal, que seja, e daí você suporta os outros riscos, tá? Tá, então, talvez uma solução seria, na hora de estruturar lá, inclusive na política de investimentos, implicar como prêmio de risco também a questão inflacionária. Talvez poderia facilitar, inclusive, nesse outro problema que você mencionou. Isso. Um dos fundos que a gente chama é fundos de oscilação de riscos. Que é justamente você colocar lá, olha, eu vou criar um fundo para suportar a oscilação de inflação. Então, quando ocorrer um estouro, lá, de não conseguir suportar e garantir minha rentabilidade, o fundo de oscilação de risco entra em ação, para garantir a minha rentabilidade. Tá? Ou seja, eu estou conferindo aqui que nem aqui uma expectativa de inflação de 7,15. Então, o que passar disso ao ano, eu vou retirar do meu fundo de oscilação de riscos. Né? Então, você pode estar usando o fundo de oscilação de riscos para estar se protegendo, caso você utilize uma taxa de juros fixa. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Uma Mais dúvida. Oi? Opa, ali. Então, na verdade, tem duas questões que eu queria esclarecer. Eu acho que talvez até tenha sido abordado, mas só para mim ficar claro. No caso do Instituto, ele pode fazer esses empréstimos consignados para ativos e aposentados e pensionistas, ou somente para aposentados e pensionistas, né? E na questão do risco, né, que eu vi vocês falando de que aposentados e pensionistas acabam tendo uma taxa maior, enfim, por causa do risco atual. Mas, nesse caso, o risco não seria mitigado pelo seguro prestamista, por exemplo? Que, geralmente, os bancos embutem isso no empréstimo, né? Ótimo. Depende do índice Capag do município, tá? Nível A, eu posso emprestar para servidor, aposentado e pensionista. Níveis B, C e D, somente aposentado e pensionista. Tá? O porquê que eu falo que o risco é maior? Mesmo no seguro prestamista, eles vão precisar de uma cotação. E essa cotação, ela ficará mais barata quando a idade for menor, porque o risco é menor, certo? Então, mesmo estando com o seguro prestamista, tá? Meu seguro que eu vou pagar vai ser menor, ou seja, a minha taxa, ela fica mais tranquila para estar colocando a mercado. Já quando eu tenho somente uma população coberta de aposentados e pensionistas, sendo que até os pensionistas hoje, né, e por vezes em alguns entes federados, são benefícios temporários até, né?
ele tem um risco ali de não ser pago. Ou seja, idades avançadas, ela tem um risco maior. E, ou seja, quando eu peço uma precificação de seguro, ele vai ficar com uma taxa maior. Daí, eu vou ter que pegar essa taxa e colocar, né, na principal. Deu para entender, mais ou menos? Ok? Mais alguém, pessoal? Mais um aqui, ó. Pode repetir aí? Todas as regras do Banco Central para os demais é aplicado no Instituto também, para consignado? Isso, vai depender do regulamento do seu plano. Tá? Se você quiser pegar com que as normas do Banco Central reflitam, né, ali no seu regulamento de empréstimo, vai estar lá assinado por todos e vão ter que seguir aquela norma. Agora, se você quiser colocar uma coisa diferente, aí a gente vai ter um pouco de conflito de normas, mas acredito que não vai sofrer nenhum problema, né, que seja maior nos seus empréstimos concedidos. É uma curiosidade, há alguns RPPS já atuando nisso? Porque eu ouvi falar bastante e depois não ouvi falar mais nada, né? Então a gente... Se eu não me engano, existem 3 RPPS, um já em operação, tá? Mais 2 em processos iniciais, ou seja, estão cotando empresas para estar administrando ali o seu seguro prestamista, no processo completo. Tá? Ou seja, vai ter só uma pessoa lá responsável para estar junto à empresa, certo? Para estar administrando, certo? Mas existem 3 RPPS, se eu não me engano, um de pequeno porte, até pequeno médio porte, e 2 de grande porte. Um já está operando de grande porte, o outro está em cotação e o outro também de médio porte em cotação também. Tá? 3 RPPS já estão meio que operando no Brasil, certo? Acho que estamos com o tempo esgotado, Dê. Quer falar só um pouquinho sobre o crédito? Gente, juro que eu vou ser rápida, tá? Só para preparar aqui, ó. Eu queria... Lembra que eu comentei com vocês a respeito do momento que o crédito está sofrendo, né? Todos os fundos de crédito privado estão com debêntures, né, em especial aqueles que têm debêntures de empresas, estão sofrendo bastante, tá? E aí, a gente fez assim, eu queria meio que passar um pouco da sensibilidade que a gente teve conversando com o nosso gestor, e é uma sensibilidade que eu também tenho. Esse gráfico aqui, ele está mostrando o seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, tá, aqui a gente tem o CDI, tá? A gente tem o CDI desde de 2019 a 2023. Aí, aqui a gente tem o Ibovespa, né, com esse eletrocardiograma aqui, né? Aqui a gente tem o IDA. Esse IDA é Índice de Debêntures Ambima, né? Então, é um comportamento da média das ambimas, né? É o comportamento das debêntures de empresas, né? Então, a gente tem aqui, e a gente vê aqui, ele está aqui, ó, tá vendo? A gente vê que ele sempre, via de regra, acompanha o DI. Aí, depois, em março, né, finalzinho de fevereiro, março de 2020, a gente viu essa queda, que foi quando começou a pandemia. Lembra? Nós tivemos, inclusive, alguns fundos DIs dando rentabilidade negativa, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Sabe aqueles fundinhos que a gente coloca lá, que fica na conta o dinheiro e ele aplica automaticamente? Então, esses caras chegaram a dar negativinho, né? Então, a gente ficou um pouco assustado, porque a gente estava no momento de pandemia. E o que aconteceu? A gente também sofreu um momento onde não foi um momento efetivamente crédito, mas foi um momento em que ninguém sabia de nada. Então, muitos gestores, muitas empresas, muitos gestores tiveram que resgatar os seus ativos de liquidez para poder honrar com compromissos, margens e uma série de coisas, tá? Então, isso fez com que muitos gestores tivessem que resgatar, vender esses ativos, que é o que está acontecendo um pouco hoje, né? E vender esses ativos a preços em que o mercado pediu um prêmio muito maior, né? Então, como que funciona? Vamos pensar assim, ó, eu tenho uma debênture, vamos pensar na debênture da Denise, tá? A debênture da Denise paga CDI mais 2, tá?
Acontece o quê? De repente acontece uma pandemia, ou acontece alguma coisa, que foi o que aconteceu lá atrás, e aí todo mundo começa a vender, inclusive a debênture da Denise. Tá? Aí vai acontecer o quê? O cara que... Eu preciso vender porque eu preciso dar liquidez para as pessoas que resgataram do fundo. Aí vai acontecer o quê? Eu só consigo ver, como o mercado está estressado, eu só vou conseguir vender aquele papel que estava marcado no meu fundo, a CDI mais 2, por exemplo, ele vai lá e só tem comprador a CDI mais 4, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? Aquele papel que estava rentabilizando na carteira a CDI mais 2, eu vou ter que vender a CDI mais... Eu vou ter que pagar para uma pessoa a CDI mais 4. Ou seja, a diferença de 2 para 4 é um prejuízo no fundo. É uma baixa. Não é a gente fala, não é um prejuízo, mas vai dar cota negativa. Por quê? Porque eu vou ter que pagar mais para vender o meu ativo, certo? E eu vou ter que pagar mais do que estava me rendendo, então esse prejuízo vai ficar dentro da carteira. Então, é um pouco isso. Isso aconteceu em 2020, porque a gente estava numa pandemia, então todo mundo estava o mercado estava bem insano. A gente via, né, o mercado oscilando, né, a bolsa circuit breaker, até mercado de renda fixa também ficou muito insano, né? Então a gente viu que aconteceu isso. E aí, depois vocês veem que o mercado subiu absurdamente. E eu lembro que os fundos de crédito privado, né, que tem várias debêntures dentro, aí os fundos estavam dando 200 do CDI, um pouco depois, 150 do CDI, 120 do CDI. Aí eu lembro que eu falava assim para os meus clientes, gente, não se empolga com esta rentabilidade. Isso é o retorno do que está acontecendo. Os fundos deram negativo, porque tiveram, né, o mercado ficou bem maluco, bem volátil, né? O mercado acabou subindo demais, os papéis, né, o mercado prêmio subiu demais, então aí o mercado ficou meio louco. Então, não se leva em conta. A média lá dos 102, 103, 105, né? Aconteceu isso. Aí a gente teve o mercado legal, aí o mercado deu uma normalizada, os fundos dando... Né? A gente tem os fundos de crédito privado indexados a CDI, que dão, em média, 102, 107, né? 105. Estava dando mais ou menos aquela média, que é uma média legal para a CDI. E os fundos têm liquidez, né? Hoje, a maioria dos fundos de crédito tem liquidez D0, 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 D1. Tá. Aí, então, aconteceu isso. E agora aconteceu de novo. Só que agora foi um momento crédito. Agora teve um problema de crédito. Só que não são todas as empresas que estão com esse momento de crédito. Só que o mercado ficou muito preocupado. Então, está acontecendo de novo com várias empresas esse risco de crédito de novo. As pessoas estão com medo. Então, muita gente resgatou dos fundos de crédito para poder dar liquidez para esses cotistas. Então, acabam tendo que vender a qualquer preço. Então, é isso que está acontecendo agora. A gente, conversando com os gestores, eu queria, assim, dar uma tranquilizada, porque eu acho que é um momento importante. Muitas empresas, a gente tem crédito de IMAB, a gente tem crédito DI, tem fundos de crédito de várias modalidades, de bancos, o de bancos acabou sofrendo um pouco menos. Mas aí a gente tem de várias modalidades. Mas esses fundos que têm debêntures de empresa acabaram sofrendo um pouquinho mais. Então, a perspectiva que a gente tem conversado com os gestores, né? Não só, né, os gestores, e a gente tem visto várias palestras de gestores de crédito, para que vocês, vocês já pegaram a queda. Vocês já pegaram a queda. Então, tenham um pouco de paciência, que a tendência disso é melhorar. Né? Por quê? Porque o mercado vai entrar numa normalidade. E hoje esses gestores aproveitam para colocar... E não é só no fundo de crédito. Os fundos de renda fixa, que podem ter um pouco de crédito, também sofreram, porque eles também têm debêntures dentro da carteira. Então, a gente vê isso. Então, a tendência desse mercado é dar uma melhorada. Né? A gente tem hoje, né, em alguns papéis, a gente tem hoje papéis rendendo CDI, mas hoje, a média, hoje, você quer ver? Eu vou passar aqui para vocês, só para isso aqui é nesse ano, como é que está o, né? Peguei, ó, isso aqui é o mercado de crédito, juro que é o último, Ale, eu vou embora logo. Ó, esse aqui
É o que tem, olha, 30/8/2019. O mercado estava pagando CDI mais 0,9. Então, ele estava naquela tranquilidade, tipo, 100 e poucos do CDI. Então, CDI mais 0,9, tá? Aí, depois, a gente teve o quê? Aí, a gente teve lá, começou a subir. Lembra, isso aqui, na verdade, a gente teve um problema em agosto. Começou o mercado a subir, e aí, depois veio aquela pandemia. Olha quanto chegou, a CDI mais 3,58. Isso deu um impacto negativo nos fundos, né? Que foi aquele momento que a gente enxergou isso, tá? Aí, depois, a gente viu a normalidade e a gente viu aquele momento onde os fundos estavam dando 200, 150. Quando ele começou, ó, você vê que o spread começa a cair, aí vem o retorno dos fundos, aí vem uma normalização, né? Veio o mercado, começou a dar uma melhorada. Ó, aí, depois, o mercado começou a dar uma subida de novo e a gente está com isso aqui até 31 de março. Você vê que o mercado 2,66 é muito... Isso até março. Agora está 2,73. Até ontem estava isso. Então, a gente fala isso. Esse impacto dessa subida reflete negativamente no fundo. E a tendência é melhorar. A tendência é normalizar. A gente já tem visto isso. Tá bom? Era isso que eu queria falar, para vocês ficarem tranquilos. Ah, tem mais um, né? Conclusão. Concluindo. Sei que está todo mundo cansado já. Passou o dia todo hoje, mas estude os ativos das suas carteiras, tá? Verifique todas as opções de investimento, certo? Busque ali, né, obediência aos limites de alocação, tá? Busque ativos com melhores rentabilidades, menores volatilidades, certo? Diversifique, tá? E também, né, procure ali algumas metodologias, né, que façam casamento de ativo com passivo, tá? E também busca de carteira ótima, seja menor volatilidade, com maior rentabilidade possível, tá? E aqui, pessoal, só o nosso QR Code para entrar em contato comigo, com a Denise, tá? Estamos à disposição para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, antes de agradecer mais uma vez a Denise e ao José Wilson pela palestra, né, maravilhosa aí que a gente teve, queria só reforçar os recadinhos. 17h30, Assembleia dos Associados da PEPREM. Jantar hoje, não esquecer de levar o voucherzinho, não precisa levar o crachá, mas o voucherzinho do jantar é necessário para poder ingressar no evento. Amanhã, 9h da manhã, todo mundo aqui de volta para iniciar a programação do último dia, e não esqueçam de trazer os crachás, tá bem? Mais uma vez, Denise, José Wilson, muito obrigada. Esse assunto é um assunto que está todo mundo interessado, mas todo mundo tem um pouco de medo, né, ao mesmo tempo. Mas é preciso desmistificar e ver o que é melhor para a nossa carteira. Obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês. Até amanhã.